a história de uma criança que foi abandonada, um menino de 7 anos, que foi deixado sozinho em casa, ele acabou se machucando. A história, a gente vai mostrar novamente aqui, porque serve de alerta para muitos pais e mães, no sentido do pai e da mãe. J. Júnior esteve lá com o Elvis Marçal e vocês vão saber em detalhes tudo isso. Roda aí. Na tentativa de sair da casa que estava trancada, a criança sofreu um corte na mão e precisou ser socorrida pela equipe do SAMU. O menino de 7 anos foi deixado sozinho na residência pela própria mãe e o padrasto. Ele entrou em desespero e começou a gritar por socorro. O Corpo de Bombeiros acionou o Conselho Tutelar que ele estava em uma ocorrência que foram acionados pelo morador que escutou o grito de uma criança pedindo por socorro. O Corpo de Bombeiro chegou até o local, fez a abertura da residência para retirar essa criança, fazer o resgate. Essa criança estava pedindo por socorro porque ela teve um ferimento na mão, possivelmente tentando sair da residência ou abrir alguma janela, alguma porta, lesionando a sua mão, tendo um corte. O Conselho Tutelar veio até o local para prestar os atendimentos, na eventualidade que os pais não tivessem, mas o padrasto chegou ao local. Ele foi acompanhando, juntamente ao SAMU, conduzindo a criança para o hospital, provavelmente que vai passar ali por um ponto no corte no ferimento que teve na mão. O caso foi registrado pela Polícia Militar como abandono de incapaz, crime previsto no Código Penal brasileiro com pena de 6 meses a 3 anos de detenção. O padrasto, ele informa que ele saiu para trabalhar e deixou a mãe com a criança. E que, no momento que ele chegou, ele não sabia por que a criança ficou. Mas tem relatos de vizinhos e também do próprio Corpo de Bombeiro que não é a primeira vez que eles são acionados com uma situação similar a essa. Nós vamos estar encaminhando a família para o serviço de rede de proteção, para a promoção social, para que essa família se organize e faça a proteção primária da criança, jamais deixando uma criança sozinha. Pelo que está sendo apurado pela Polícia Militar e pelo Conselho Tutelar, o padrasto, relatou que saiu para trabalhar sem saber do paradeiro da mãe, companheira dele. E ele então deixou a criança dormindo. Quando, por volta das 9 horas, 9h30 da manhã, o vizinho da frente começou a escutar a criança pedindo por socorro. Ele então chegou, se aproximou para tentar acalmar a criança, ver o que estava acontecendo, percebeu que ela já estava machucada. E foi quando a criança contou que estava tentando abrir de alguma maneira a janela ou a porta e havia então se cortado. Poderia ter acontecido, esse menino poderia manipular uma comida, acender um bujão de gás, deixar um gás aceso, incendiar a casa trancada, sem poder sequer conseguir sair numa eventualidade de alguma coisa trágica pudesse acontecer dentro da residência. As famílias não podem deixar crianças trancadas sozinhas dentro de casa, principalmente nesse período de férias. O padrasto foi o primeiro a voltar à casa e acompanhou a criança ao hospital. A mãe foi encaminhada pelo Conselho Tutelar até a delegacia.